você definitivamente já ouviu falar de Warren Buffett, já ouviu falar de George Soros, que foi o personagem principal de um dos resenhas anteriores, já ouviu falar do Ray Dalio, autor dos Princípios, também publicado aqui na Empiricus Books, mas dificilmente ouviu falar do Edward Thorp, não é mesmo? É isso aí. Quem é esse cara que mereceu aí um livro, O Homem para Qualquer Mercado? O Edward Thorp, assim, foi uma surpresa desse livro, porque quando eu peguei, eu dei uma paginada assim nele e falei assim, você fala de física, isso vai ser pesado. muito pesado, muito difícil. Aí eu lembrei, fazer a resenha com o Rodolfo ainda é físico, agora lascou tudo. Mas o Edward, ele é um cara, assim, totalmente fora do normal. Inclusive, assim, não tentem fazer em casa o que esse cara fez na vida dele, né? Exatamente. Quando eu li, eu dividi o livro em duas partes na minha cabeça, né? Primeiro, falando um pouquinho ali da infância dele, falando de como ele cresceu, de tudo que ele viveu, e aí depois mesmo, quando ele se firmou no mercado, tanto mercado de capitais, como também na questão dos jogos, né? Esse cara, ele inventou ele desenvolveu, né, uma contagem de cartas para o Blackjack, né, para o 21, em que você não decora as cartas, mas você atribui valores e você vai contando ali as cartas que saem na banca, né? E aí isso traz uma probabilidade para o jogador dele aumentar a aposta dele ou não. Mas esse cara aqui, quando ele era criança, ele fazia experiências. Começou quente já, né? Exatamente, porque ele era criança, ele fazia umas experiências muito loucas, assim, era um negócio que você fala, isso não tem como isso existir. Ele conseguia as coisas com um farmacêutico, né, amigo dele, e ele, fazia experiências diversas, assim, com nitroglicerina, umas paradas assim meio cabulosas, assim. Botava fogo na casa, né? Exatamente. Não, inclusive, quando eu falei para não replicar, né, em casa, em tempos de campanha de vacinação contra o sarampo, assim, até nisso ele deu a volta por cima, né? Exatamente. Ele pegou sarampo quando ele era criança, estava ainda na época da Segunda Guerra, e ele, para não forçar a visão, ele ficava num quarto escuro, e aí ele aprendeu geografia, né? No escuro, totalmente aleatório, autodidata, para não forçar a visão, então ele ficava escutando, né, o que acontecia assim, em relação à guerra e aprendeu geografia assim, totalmente autodidata. Espetacular. Maravilha. E assim, só para explicar, né, um homem para qualquer mercado, justamente fazendo um paralelo entre o mercado de jogos de azar, né, e o mercado financeiro. E o próprio Thorp toma cuidado de explicitar que não é um paralelo aí direto, né? Tem algumas ideias que se aplicam, mas de fato, assim, o mundo dos jogos do azar nem sempre respeita as regras do mundo financeiro, que é um mundo muito mais complexo, tá? Mas eu acho que o grande insight que o Thorp leva aí do que ele aprendeu com o Blackjack, né, que é o popular 21, é de como você conduz as suas apostas ao longo do tempo, carregando posições no mercado financeiro, e que é uma abordagem que privilegia a sobrevivência, né, como você escreveu aqui, não abandonar a estratégia. Exatamente, não abandonar a estratégia, porque mesmo que no Blackjack, né, mesmo que o cara tá ali perdendo a várias mãos, uma hora o jogo vai vir pro lado dele e ele vai se sair bem, né? E no mercado de capitais assim, sempre proteger o seu capital, né? Nunca apostar tudo numa jogada só, todo o seu recurso ali num ativo específico ou em um investimento só. Exatamente, né? Então, como se fosse assim, você está continuamente apostando em todas as rodadas, você não sai do jogo, mas quando as condições estão ruins para o seu lado, você aposta pequeno. Quando as condições estão favoráveis, que não quer dizer que você vai ganhar, porque você nunca sabe se vai ganhar ou não, mas as condições estão favoráveis a priori, você aposta com mais agressividade, né? Isso tem tudo a ver também com o que a gente viu do George Soros, que é nos anos em que o seu fundo ou sua carteira de investimentos está subindo 30%, você não deve se contentar com isso e tirar o time de campo, né? Esses são os anos em que você tem que ir para a jugular. Aí tem um paralelo perfeito com a estratégia do Thorp, que é justamente assim, quando você tem, por exemplo, uma mão, né, uma contagem de cartas que lhe é favorável em termos de probabilidade de ganhar o jogo, aí sim você entra com apostas mais agressivas, e quando você está com uma mão de cartas muito ruim,
você joga bem conservador, sem deixar levar pela emoção ou de querer virar, fazer uma jogada espetacular, né? Isso, exatamente. E é bem legal porque isso também, entrando um pouquinho ali, é um pouquinho meio de barbell, né? Assim, você traz um pouquinho de colocar pouquinho no que tem muito risco e colocar a maior parte ali no que tem menos risco, né? E protege o seu capital. Sim, exatamente. E o mais importante aqui, né, eu acho que a grande contribuição do Torque para a filosofia de investimentos diz respeito a como você coordena o Barbell Strategy, né? Que é esse lance de você pôr pouco dinheiro em risco e muito dinheiro em pouco risco, ao longo do tempo. Por quê? Se você comete um erro grave ao longo do tempo, você não tem a oportunidade, muitas vezes, de se recuperar, né? Você só precisa quebrar uma vez para não voltar mais. Então, o mais importante na vida do investidor é nunca quebrar, né? Perder, todo mundo perde, né? Às vezes você vai ganhar, vai acertar grande, mas o mais importante é nunca quebrar, nunca sair do jogo. Exatamente, isso é o mais importante, né? Maravilha. Então, fica aí a recomendação para você conhecer, além do Buffett, do Soros, do Ray Dalio, esse nome menos conhecido no mundo da economia, muito conhecido como no mundo dos jogos, né? E até acadêmico de grande sucesso também, mais um investidor de muito sucesso, teve um retorno no fundo dele acima de 20% ao ano, né? Em dólar. Então, assim, você conta nos dedos quem conseguiu fazer isso na história, que é o Edward Thorp. Essa quase uma biografia, né? Uma biografia misturada com autobiografia do Thorp, que é um homem para qualquer mercado. E você encontra lá na Empíricos Books, que é o nosso clube de livros. Valeu? Valeu, pessoal.